Sabe quando você acorda já pensando em tudo que você tem que fazer? A medicação, a comida, a casa, lavar a roupa, a consulta, o que pode acontecer nesse dia, o que não pode faltar, o que você precisa resolver antes mesmo de tomar o seu café direito. E aí quando alguém pergunta, como você está? Você até trava, porque de verdade, às vezes faz tanto tempo que a gente só responde sobre a rotina, sobre os filhos, que parece até estranho falar da gente. Eu já me peguei muitas vezes assim, cuidando de tudo, prestando atenção em todo mundo, tentando ser forte, tentando deixar não faltar nada, tentando dar conta, e no meio de tudo isso eu fui ficando para depois. Depois eu descanso, depois eu me cuido, depois eu vejo a minha saúde, depois eu volto a fazer alguma coisa por mim, depois eu penso em mim, depois. E quando eu vi, já tinham se passado muitos anos e a gente nem percebe. Olha, parece que a mulher que existia antes, ficou para trás, ficou escondida em algum lugar da casa. Mas hoje eu não quero fazer um vídeo triste. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que tem mexido muito comigo. Eu esqueci de mim por muito tempo, mas eu comecei a lembrar que eu existo. E talvez você também precise lembrar. Oi, eu sou Rejane e aqui nesse canal a gente conversa sobre maternidade atípica, sobre vida real, emoções, rotina e tudo aquilo que muitas mulheres vivem caladas, principalmente nós, mães cuidadoras. E hoje eu quero falar com você de um jeito bem sincero, mas também mais leve, porque nos últimos vídeos a gente falou de coisas e dores muito profundas, né? Falamos sobre o que é ser mãe de filhos atípicos adultos, falamos sobre aquilo que quase ninguém vê, falamos sobre o medo, o diagnóstico, o futuro, o cansaço, a solidão, e tudo isso é real. Mas hoje eu quero abrir uma janelinha aqui, porque existe dor, sim, claro que existe. Existe cansaço, mas também existe vida, e eu estou tentando lembrar disso. Não é de uma rotina perfeita, não como quem acordou um dia e resolveu tudo, mas como quem olhou para si mesma e pensou: Rejane, você tá aqui. Olha, quando a gente é mãe, muita coisa muda, mas quando a gente é mãe de filhos atípicos, principalmente quando eles crescem e continuam precisando da gente, a vida ganha uma nova rotina que muita gente não entende. Porque existe uma coisa que acontece aos poucos. A gente não acorda um dia e fala: pronto, eu vou me abandonar. Não é assim. A gente vai se deixando para lá sem perceber. E um dia cancela um exame porque surgiu uma coisa para eles de repente. Outro dia você deixa de fazer uma caminhada porque você está muito exausta. Outro dia você compra algo para casa, para os filhos, para a rotina, e quando vê, faz tempo que não compra nem uma coisinha simples para você. Outro dia você para arrumar porque pensa: nem vou sair assim. Outro dia você deixa de encontrar uma amiga porque acha que vai dar trabalho demais para explicar a sua vida para ela. E aí vem aquela sensação como se a gente fosse sumindo da própria história. E mais difícil é que muita gente acha bonito quando a mãe se anula. Chamam de força, chamam de luta, chamam de amor, dedicação. E é claro que existe amor, claro que a gente se dedica. E o mais difícil é que muita gente acha bonito quando a mãe se anula. Chamam isso de força, chamam de amor, de dedicação. Claro que existe muito amor, mas amor não deveria significar desaparecimento. Pensa comigo, se eu me apago completamente, se eu deixo meu corpo adoecer, se eu ignoro a minha cabeça, se eu não tenho nenhum respiro, nenhum cuidado, nenhuma alegria pequena que seja, como é que eu vou continuar cuidando? É claro que existe amor, existe muito amor, mas não deveria, amor não significa desaparecimento.
Pensa comigo, se eu me apago completamente, se eu deixo o meu corpo adoecer, se eu me ignoro, se eu ignoro a minha cabeça, não tenho nenhum respiro, nenhum cuidado, nenhuma alegria, por pequena que seja, como é que eu vou continuar cuidando? Como é que eu vou mostrar força para os meus filhos? Eu estou acabando comigo. Eu não falo isso com culpa, tá? Porque culpa a gente já carrega demais aí pela vida. Eu falo isso com carinho e eu comecei a perceber que eu só existia dentro da função de cuidar. Teve uma época que eu me olhava e parecia que eu só sabia responder quem eu era falando dos meus filhos. Eu sou mãe, eu cuido, eu resolvo, eu acompanho, eu faço, eu estou ali e tudo faz parte de mim. Só que eu não sou só isso. E talvez você também não seja. Você é mãe, sim, talvez cuidadora, talvez dona de casa, esposa, filha, aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de alguma coisa. Mas antes de todos esses papéis, existe uma mulher aí dentro, uma mulher que já teve vontades, que já teve sonhos, que já gostou de se arrumar, que já riu de besteiras, que já quis sair, dançar, viajar, aprender alguma coisa nova, se sentir bonita, se sentir viva. E olha, eu tô falando de voltar a ser quem a gente era antes, porque talvez essa mulher de antes nem exista mais do mesmo jeito. A vida mudou a gente, a maternidade mudou a gente, a dor mudou a gente, o cuidado mudou a gente, a responsabilidade também mudou a gente, mas isso não quer dizer que acabou. Talvez agora seja uma nova versão de você, uma mulher mais madura, mais cansada em alguns dias, mas também mais forte, mais consciente, mais profunda, mais real. E eu tenho pensado muito nisso, sabia? Eu não preciso voltar a ser quem eu era. Eu posso começar a cuidar de quem eu sou hoje. E isso tira um peso enorme das nossas costas. Porque às vezes a gente acha que se cuidar é virar outra pessoa, muda tudo. Transformar a rotina inteira, fazer 1000 coisas, mas talvez se cuidar comece com uma pergunta simples: o que eu estou precisando hoje? Às vezes é dormir, às vezes é tomar água, é marcar um médico, às vezes é tomar um banho com calma, passar um creme no rosto, às vezes é sair um pouco sem ninguém chamando você. Parece pouco, né? Mas para quem passou anos se deixando de lado, o pouco já é um começo enorme, não é? E cuidar de mim não é abandonar meus filhos. Essa talvez seja uma das culpas mais pesadas que a gente acredita. Porque quando a gente pensa em fazer alguma coisa por nós, logo vem uma voz na nossa cabeça. E o mais difícil é que muita gente acha bonito quando a mãe se anula. Chamam isso de força, chamam de amor, dedicação. E claro, existe muito amor, mas amor não deveria significar desaparecimento. Pensa comigo, se eu me apago completamente, se eu deixo o meu corpo adoecer, ou se eu ignoro a minha cabeça, se eu não tenho nenhum respiro, nenhum cuidado, nenhuma alegria, por mínima que seja, como é que eu vou continuar cuidando deles ou dos outros? Como é que eu vou mostrar essa força para os meus filhos se eu estou acabando comigo? Eu não falo isso com culpa, tá? Porque culpa a gente já carrega demais. Eu falo isso com carinho, como quem também está aprendendo. Eu comecei a perceber que eu só existia dentro da função de cuidar. Teve uma época em que eu me olhava e parecia que eu só sabia responder quem eu era falando dos meus filhos. Eu sou mãe, eu cuido, eu resolvo, eu acompanho, eu faço, eu estou ali. E tudo isso faz parte de mim. Só que eu não sou só isso. E talvez você também não seja. Você é mãe, sim. Talvez cuidadora, talvez dona de casa, esposa, filha, talvez aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de alguma coisa. Mas antes de todos esses papéis, existe uma mulher aí, uma mulher
que já teve vontades, que já teve sonhos, que já gostou de se arrumar, que já riu de besteira, que já quis sair, dançar, viajar, aprender coisas novas, se sentir bonita, se sentir viva. E olha, eu não tô falando de voltar a ser como a gente era antes, porque talvez essa mulher de antes, ela nem exista mais aí, desse jeito. A vida mudou, a gente mudou, a maternidade mudou a gente, a responsabilidade mudou a gente, mas isso não quer dizer que acabou. Talvez agora seja uma nova versão de você, uma versão mais madura, mais cansada. Sim, alguns dias, mas também mais consciente, mais profunda, mais real. E eu tenho pensado muito nisso. Pega uma canequinha de chá e pensa comigo. Eu não preciso voltar a ser quem eu era. Eu posso começar a cuidar de quem eu sou agora. E isso tira um peso enorme, porque às vezes a gente acha que se cuidar é virar outra pessoa, mudar tudo, transformar a rotina inteira, fazer mil coisas, mas talvez se cuidar comece com um simples gesto. O que eu estou precisando hoje? Será que é dormir? Às vezes é tomar água, às vezes é marcar um médico, às vezes é parar e tomar um chá, tomar um banho com calma, às vezes é passar um creme no rosto, às vezes é sair 5 minutos para pegar um sol e às vezes é respirar um pouco sem ninguém te chamando. Parece pouco, né? Mas para quem passou anos se deixando por último, o pouco já é um começo enorme, não é não? E cuidar de mim não é abandonar nossos filhos. Essa talvez seja uma das culpas mais pesadas que a gente acredita. Porque quando a gente pensa em fazer alguma coisa por nós, logo uma voz vem à nossa cabeça. Será que eu estou sendo egoísta? Será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Será que eu tenho mesmo esse direito? Será que vão me julgar? Será? E olha, isso acontece com muita gente, viu? Principalmente com mães cuidadoras, porque a rotina ensina que a gente tem que estar sempre disponível, sempre pronta, sempre em alerta, sempre pensando no próximo passo. Só que cuidar de mim não é deixar de cuidar deles. Na verdade, muito pelo contrário. Quando eu me cuido, eu volto um pouco melhor, não perfeita, não descansada, como se tivesse tirado férias numa ilha, não plena, não resolvida, não iluminada, mas um pouco melhor, com mais paciência, mais presença, com um pouco mais de ar dentro de mim. Os nossos filhos sentem isso e sentem quando a gente está no limite também. Eles sentem quando a gente está irritada, esgotada, sem chão. Sente quando a casa inteira está respirando cansaço. E não estou falando isso para colocar mais peso na mãe não, tá? Pelo amor de Deus, peso a gente já tem de sobra. Tô falando porque às vezes a gente acha que ser forte é nunca parar, mas ser forte seja justamente entender que a gente também precisa de manutenção, igual a casa. A casa precisa sempre de cuidado, o carro precisa de revisão, a roupa precisa ser lavada, a comida precisa ser feita. Preciso de tudo um pouco para dar certo. Tudo precisa de atenção. E a mãe? Quem revisa a mãe? Quem pergunta se essa mulher está bem de verdade? Às vezes, ninguém pergunta. Então, a gente vai precisar começar a perguntar para nós mesmos. Não com cobrança, com ternura. Rejane, como você tá? Como você tá hoje? Você comeu direito? Dormiu? Precisa de um tempinho para você? Você precisa voltar para você? Porque de verdade, a gente não é máquina. E até as máquinas, elas param. Se não trabalhar com tempo, e eu quero que meus filhos vejam que eu não sou uma mãe destruída. Pelo amor de Deus. Eu sei que essa parte é delicada, porque a gente ama demais eles e de um jeito que talvez nem dê para explicar. E no vídeo 1, isso ficou muito forte. A maternidade atípica adulta mistura amor imenso, futuro, solidão e a pergunta silenciosa sobre quem vai cuidá-los quando a mãe não estiver mais aqui. Mas hoje eu quero
trazer uma outra chamada. Eu não quero que meus filhos olhem para mim e vejam uma mulher que desapareceu. Eu quero que eles vejam amor. Amor sim, cuidado, presença, mas eu também quero que eles vejam uma mãe que tenta viver mesmo com todas as limitações, mesmo com a rotina difícil, mesmo com dias muito cansativos. Eu quero que eles vejam que a vida pode ser difícil, mas ainda pode ter beleza. Um chá tomado com calma, uma roupa que faz a gente se sentir melhor, uma caminhada curta, uma música tocando enquanto a gente arruma a casa, uma risada no meio do caos, uma comida que a gente gosta, uma unha feita em casa mesmo, um batom passado sem motivo nenhum. E sabe, essas pequenas coisas, elas parecem bobas, né? Mas às vezes elas vão lembrando pra gente que a gente tá viva. E isso também ensina, porque nossos filhos não aprendem só o que a gente fala, eles aprendem com o que a gente vive. E se eu quero mostrar força para eles, talvez eu precise mostrar uma força mais humana, uma força que quem cuida também descansa, uma força que ama, mas também se respeita, uma força contínua, mas não precisa se destruir para provar o amor. Isso é muito importante. Muitas de nós acreditou que boa mãe era aquela que se esquecia completamente de si, mas hoje eu tenho tentado pensar diferente. Boa mãe também precisa de alegria. Boa mãe também precisa se olhar no espelho e se reconhecer. Não perfeita, possível. E começar por mim pode ser simples. E aí talvez você esteja pensando, tá, Rejane, mas como? Com que tempo? Com que energia, minha amiga? Com que dinheiro? Com que rede de apoio? Eu entendo. De verdade eu entendo, porque falar, se cuidar é fácil. Viver isso no meio de rotina como a nossa é outra coisa. Então, eu não vou chegar aqui dizendo para você mudar a sua vida inteira. Eu não vou falar para você acordar 5 da manhã para fazer 1000 coisas e virar outra pessoa seguindo uma rotina impossível. Claro que não. Eu estou falando de começar pelo mínimo, o mínimo possível, porque às vezes a gente desiste de cuidar da gente porque acha que precisa de algo grandioso, mas talvez hoje cuidar de você é tomar o seu café sentada, é não comer em pé na cozinha correndo, talvez seja marcar aquele exame que você está adiando há tempos, talvez seja colocar uma roupa que você gosta e que foi ficando no armário. Talvez seja dizer hoje eu não consigo sem se explicar tanto. Talvez seja pedir ajuda, mesmo que a ajuda venha pequena. Talvez seja sair para respirar na calçada, passar um hidratante no corpo, pentear o cabelo com calma e se olhar com menos dureza. Talvez seja parar de se chamar de relaxada, de acabada, de largada. Porque olha, a gente fala umas coisas para nós mesmas que a gente jamais falaria para uma amiga, não é? Ser mãe e cuidadora, cansada, sobrecarregada. Se uma amiga sua, mãe, cuidadora, cansada, sobrecarregada, chegasse para você e dissesse: eu não estou dando conta de mim, você não ia humilhar essa mulher, você ia acolher. Então, por que você faz isso com você? Respira um pouco. Você não precisa se tratar com tanta dureza. Você está tentando, e tentar na nossa realidade já é muita coisa, acredite. Eu só estou me escolhendo de novo aos poucos. Eu tenho tentado me escolher em pequenas coisas. Não é sempre que eu consigo. Tem dia que a rotina me engole mesmo. Tem dia que a minha cabeça pesa, que o meu corpo pede calma. Tem dia que eu esqueço de mim de novo. Mas agora eu estou tentando voltar mais rápido. Antes eu me permitia me perder por meses, mas agora, quando eu percebo, eu tento me chamar de volta. Ei, Rejane, volta um pouquinho. Você também precisa comer. Você também precisa dormir. Você precisa tomar alguma coisa no meio da tarde. Você precisa se cuidar. Você merece viver alguma coisa que seja sua. E isso
não diminui o seu amor pelos seus filhos. Pelo contrário, quando eu lembro de mim, eu não viro menos mãe. Eu viro uma mãe um pouco mais inteira. E talvez seja isso que a gente precise buscar. Não é uma vida perfeita, não é uma rotina linda de internet, não é uma casa impecável, nem um corpo perfeito, não é uma cabeça sem problemas, mas uma vida onde a gente caiba nela também, onde a mãe não seja só aquela que serve, resolve, segura, aguenta, mas também aquela que se sente, deseja, descansa, recomeça, permite que eu tenha vontade. Talvez você também tenha vontade de se sentir bonita, vontade de ter saúde, vontade de emagrecer. Eu estou tentando fazer isso por mim, cada dia um pouquinho, sem ódio do corpo, mas cuidando de você, vontade de andar sem tanta dor, vontade de ter mais exposição, vontade de conversar com outras mulheres, vontade de rir mais, vontade de se reconhecer. E olha, essas vontades não são frescuras, elas são sinais de vida e talvez são pedacinhos de você tentando aparecer de novo e talvez em vez de abafar isso, a gente possa ouvir. Então hoje eu queria deixar essa conversa aqui com você, não como cobrança, mas como um convite. Talvez você tenha passado anos cuidando de todo mundo. Talvez você tenha se deixado por último tantas e tantas vezes que nem sabe mais por onde começar. Talvez você esteja muito cansada até de ouvir se cuidar, porque ninguém entende o tamanho dessa sua rotina. Mas eu quero te dizer uma coisa com muito carinho. Você ainda está aí, mesmo que cansada, mesmo que mudada, mesmo que diferente daquela mulher de antes, com vida tomando caminhos que você nem imaginava. Você ainda existe e você não precisa esperar a vida ficar fácil para começar a cuidar de você, porque talvez a vida não fique fácil do jeito que a gente queira, mas ela pode ficar um pouco mais leve. Quando a gente para de se abandonar completamente, começa pequeno, pequeno mesmo. Um gole de água, um exame marcado, um banho com calma, uma caminhada curta, um pedido de ajuda, uma conversa, um descanso sem culpa, um olhar mais gentil no espelho. E eu estou falando isso para você, mas eu estou falando também para mim, porque eu também estou aprendendo a lembrar de mim. E se a gente conseguir fazer isso juntas, vai ficar talvez menos pesado. Comenta aqui embaixo, eu também existo. Só isso, para eu saber que você está aqui, que essa conversa chegou até você e para outras mães também lerem e lembrarem que elas não estão sozinhas. E eu espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes aqui nesse canal, sempre trazendo algum assunto pertinente, algum assunto que é do nosso dia a dia e que às vezes saber que do outro lado tem alguém vivendo da mesma forma, as mesmas coisas, dá um aconchego, né? Porque nós não somos perfeitas. Nós somos possíveis. Não se abandone, não se deixe. Comece aos poucos. Cada dia um pouquinho por você. Eu tenho certeza que você vai perceber que as mudanças começam pequenininhas, mas que o efeito é enorme. Até o próximo vídeo.